sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do programa Central de Entrevistas. Hoje vocês vão conhecer a história de superação de Silvio Teixeira, que é técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, o TRE-SP, onde ele ocupa também a função de assessor jurídico da presidência. Mas ele também já trabalhou na Polícia Civil de São Paulo como papiloscopista. Além de contar sua história de superação, Silvio também falará sobre como é trabalhar no TRE de São Paulo, que possivelmente abrirá um novo concurso para técnico e analistas judiciários em 2022. Vale destacar que a seleção anterior, aberta em 2016, terá seu prazo de validade encerrado no dia 19 de janeiro do próximo ano. Além disso, o TRE teve recentemente criados 225 novos cargos na estrutura do tribunal. Foram criados 225 cargos na estrutura do tribunal, sendo 129 para técnico judiciário e 96 para analista judiciário. Então, pessoal, vale a pena iniciar logo os estudos, a preparação, porque muito em breve deve vir por aí um novo edital. E vamos então agora falar com o nosso entrevistado. E aí, Silvio, tudo tranquilo com você? Muito obrigado por ter aceito o meu convite de vir aqui contar a sua história para os nossos internautas e falar também sobre a carreira no TRE de São Paulo. É isso aí, Luiz. Boa noite para você, boa noite, bom dia para quem vai ver em outro horário. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês aqui. E se eu puder contribuir de alguma forma aí para incentivar quem quer ingressar ou continuar tentando uma carreira pública, estou à disposição. Não tenho dúvidas disso. Com certeza você vai ter aí muita história bacana para contar para a gente, né, Silvio? E, Silvio, é verdade, cara, que você, antes de se tornar um servidor público, antes de você trabalhar na Polícia Civil de São Paulo, no TRE de São Paulo, você era açougueiro, cara? Você trabalhou por quanto tempo como açougueiro? Você vem de uma família humilde? Conta um pouquinho da sua história, desse começo da sua história até chegar na questão do concurso público. É verdade, sim. Eu trabalhei de açougueiro por mais ou menos 10 anos, cara, antes de passar no primeiro concurso público. Na verdade, assim, uma coisa rápida, sobre a minha vida. Eu nasci no interior, na zona rural mesmo, morava na roça, não tinha nem energia elétrica. Eu vim conhecer energia elétrica quando vim para São Paulo. E sim, eu sou de uma família bem humilde, assim, graças a Deus não chegamos a passar necessidades básicas, mas é aquela vida limitada, você não tem acesso a coisas básicas, assim, que hoje são básicas, E assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12, 13 anos, eu já comecei a trabalhar, fui empacotador de supermercado, repositor, e aí depois me tornei açougueiro. Tive um período que eu fiquei desempregado, foi quando eu tentei a carreira de jogador de futebol. Sonho de garoto de periferia que gosta de futebol é ser jogador, Mas você é craque ou não é craque? Olha, eu fazia meus golzinhos, viu? Eu bati umas faltas, que é o que está faltando no futebol hoje. Mas, é verdade, é verdade. Quando fui correr atrás, já era tarde, já tinha quase 19, 20 anos, então não consegui nada. Voltei a trabalhar como açougueiro. E aí, depois de um tempo, alguns anos foram se passando, eu fui ficando cansado, porque, assim, é um serviço bom, digno, tá? Mas você trabalha muito, cara. Você trabalha de domingo a domingo, trabalho pesado, 12 horas por dia, às vezes mais. O tempo todo, também, Eu não esqueço, teve um Natal, que eu acho que foi o de 2000 e... Não, 2000 não, antes, 98 ou 99, que eu juro para você, eu cheguei à exaustão. E quando eu cheguei em casa, trabalhei na véspera do Natal, no dia 24, até 10h40, 11 horas da noite. Eu cheguei em casa e falei, gente, Feliz Natal. Eu desmaiei praticamente, de tão cansado que eu estava. Então, foi essa coisa que me fez... Não deu certo o futebol, a minha vida vai ser de açougueiro. Mas aí teve um dia que eu vi um anúncio de alguma coisa de oficial de justiça, e o salário era muito bom comparado com o meu. Eu não tinha a menor ideia do que era aquilo. E aí eu perguntei para uns colegas policiais militares, colegas, assim, eles iam muito no açougue, ficavam sempre ali na padaria ao lado e tal, e eles me orientaram, falaram do que se tratava, me incentivaram que era uma coisa muito boa, que valeria a pena correr atrás e tentar.
e me indicaram, foi o contato que eu tive com a Central, isso foi lá em 2001, que eles falaram, tem uma escola em determinado lugar que é assim, para concurso, dá uma passada lá, verifica. Aí eu fui, não fiz o cursinho porque eu não tinha tempo, trabalhava de domingo a domingo, mas comprei uma apostila e por essa apostila fui me direcionando, comecei a estudar, assim, comecei o estudo aí, mas pensando no concurso de oficial de justiça. Eu não conhecia outra coisa, não sabia que existia mais nada. Antigamente, o oficial de justiça era nível médio, né, no TJ, e depois passou para nível superior, né? Isso. Você Na tinha época... Na época você tinha nível médio, né? Você não tinha formação superior, não, né? Ou tinha? Não tinha. Só tinha o nível médio. Aí, assim, estudei muito, mas nada do concurso saiu, o tempo foi passando. Foi quando eu pensei, bom, já que o oficial de justiça não está saindo, deixa eu tentar outra coisa. Eu posso estar enganado, mas acho que não estou, não. O concurso do TRE foi o primeiro que eu prestei. Caramba, e passou logo de cara? Na prova escrita, eu lembro que eu fui relativamente bem. Aí, na digitação, que era a prova prática, foi um horror. Eu não tinha computador, não tinha nem... Foi o meu primeiro contato com o computador, foi aquela prova. Sim. Então, assim, não tinha condição realmente, fui para casa chateado, não passei, a vida que segue. Pouco tempo depois, eu passei no da Polícia Civil, fui trabalhar, aí fui chamado imediatamente, trabalhei como papiloscopista quase 4 anos, e um belo dia fui chamado para o tribunal. Eu até achei estranho, porque eu pensei, primeiro eu não passei no concurso, depois esse concurso já faz tanto tempo, mas aí quando eu fui me informar, o concurso foi homologado depois de um tempo, teve renovação, e em 2004 teve uma lei que assim criou muitos cargos na Justiça Eleitoral. Então, assim, não me lembro quantas vagas eram quando eu fiz o concurso. Eu sei que, no final das contas, mais de 1.000 pessoas foram chamadas, entre elas eu. E você estava ali no cadastro de reserva, né? Não sabia, né? Achou que estava ali, tinha sido reprovado. Na verdade, estava aprovado, estava dentro do cadastro de reserva e foi chamado aí durante o prazo de validade, né? Foi isso que aconteceu então, né? Exatamente isso. Cara, e na hora me diz uma coisa, você lembra mais ou menos quantos anos você tinha aí quando você começou a estudar para concurso? Cara, você é Olha, novo. não, dá para fazer as contas rapidamente aqui. Eu tentei o jogador de futebol, já tinha 19 para 20, isso foi em 97, 98. E eu comecei, depois voltei para o açougue, eu comecei a estudar em 2000 para 2001. Então eu tinha ali 23, 24 anos. Pô, legal, e você foi chamado, e você fez o concurso do TRE primeiro, na sequência você fez o da Polícia Civil e também foi aprovado. Praticamente você só fez esses dois concursos e passou nos dois, cara. Dei sorte, assim, estudei, fiz a minha parte, mas enfim. E depois que eu passei na Polícia Civil, eu continuei estudando porque eu ainda sonhava com oficial de justiça. Sim. Nesse meio tempo, eu lembro que saiu um concurso do Ministério Público da União e MPU. vários colegas queriam fazer. Meu salário era bem maior do que o nosso, tá? Vários colegas queriam fazer. Vamos fazer. Rapaz do céu, eu fiz aquela prova e a parte de informática foi uma metralhadora na cabeça de todo mundo. E até hoje, informática é o meu calcanhar de Aquiles, infelizmente. Mas foi interessante que nós levamos as questões para o pessoal que era formado em alguma coisa da área de informática, ninguém tinha a menor ideia do que era. Falei, que prova horrível. Não quero mais saber de prova, não. Só quero oficial de justiça quando eu sair. Esse concurso foi anulado, não me recordo por quê, teve uma convocação de novo. Eu falei, essa prova eu não vou fazer mais, não. Então, praticamente, você fez 3 concursos e foi aprovado em 2. Né? É algo fora da curva, porque tem muita gente que tenta, bate na trave, não consegue, né? Tem as suas reprovações, e você, cara, pô, muito, sei lá, com certeza com muita dedicação, né? Você conseguiu, em pouco tempo, 2 aprovações em 2 concursos, cara, que, convenhamos, são concursos difíceis, né? A Polícia Civil, o concurso que atrai muita gente, o TRE, então, acho que nem se fala, deve ser uma concorrência talvez até maior. Cara, e você, durante esse período, você falou que trabalhava, né, de domingo a domingo, cara. Como é que você arranjava tempo? Como é que você estudava, então, cara? Você estudava ali no trabalho? O que você fazia? Qual foi o segredo do seu sucesso, cara, para ter conseguido ser aprovado nos 2 concursos? Cara, é verdade. Assim, eu trabalhava muito, assim, o período de trabalho era muito longo.
Eu ia trabalhar a pé e eu ia estudando, cara, andando na rua e estudando, lendo as coisas. Caraca, sério, cara? Mas, enfim, chegava em casa à noite, estudava mais, fazia os resumos. Aos poucos eu fui desenvolvendo uma técnica, porque isso eu não tinha também no início. Então eu chegava à noite, fazia um resumo, alguma coisa diferente. E eu trabalhava, como o serviço não exige muito do intelecto, é mais uma coisa mecânica mesmo, então eu trabalhava estudando, cara. Eu estou ali cortando carne, as anotações do lado, eu olhava uma coisa. Então, assim, era a mão na faca, mas o cérebro nos estudos. Caramba. E me diz uma coisa, você era casado naquele período, casou depois, já tinha Não, filhos? não, naquela época eu era solteiro, me casei faz 5 anos, então Sim. naquela época eu ainda era solteiro. Até ficou um pouco mais fácil, né? Se fosse hoje casado, ia ser mais difícil, né? Assim, eu era solteiro e nem namorava, porque não tinha tempo, a coisa era complicada realmente. Pô, show, show. E, cara, me diz uma coisa, cara. Você trabalhou na Polícia Civil, né, e a Polícia Civil está para abrir um concurso, né? Assim, é lógico que o nosso foco aqui hoje é o concurso do TRE, né? Já que você trabalhou no TRE, mas eu não poderia deixar de perguntar para você também, né? Um pouquinho sobre a Polícia Civil, porque tem muita gente que está interessada em participar do concurso da Polícia Civil, né? Vai ter aí o cargo de investigador, de escrivão, né? De médico, entre outros. Cara, como é que é trabalhar na Polícia Civil de São Paulo? Foi muito prazeroso? Você gostou? Porque eu acho que você pensou ainda 2 vezes se ia para o TRE ou não, né, cara? Eu, quando saiu, eu pensei, cara. Na verdade, eu vou te falar rapidinho. Eu fui chamado 2 vezes para o TRE. O Caramba. que aconteceu? Quando eu passei no concurso da Polícia Civil, foi assim um baque na minha vida, praticamente. Eu passei a ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava, trabalhando 10 vezes menos. Um ambiente maravilhoso, coisa que eu não conhecia. Eu passei a conviver, aliás, desculpa, passei a conviver com pessoas assim de um nível tanto cultural, de todos os aspectos, financeiro, tudo a mais elevado, muito mais elevado do que o meu, nem se comparava. E assim, foi um aprendizado para mim, porque conviver com aquelas pessoas me enriqueceu muito. Eu sempre procurei me espelhar no que eu achava que era bom. Então, assim, até hoje tenho amigos lá maravilhosos. Então, assim, foi uma mudança de vida muito radical. Quando eu não sei muito como está hoje, faz muito tempo que eu saí, mas assim, você tem várias possibilidades de trabalhar em departamentos, tal, em delegacias, aquela coisa toda, depende da carreira. Eram 14 carreiras da Polícia Civil na época, papiloscopista, investigador. Não. Eu trabalhei no poupa-tempo, eu trabalhei fazendo documentos, RG, atestado de antecedentes, mas assim, eu adorei, foi maravilhoso, uma experiência assim, inesquecível e excelente em todos os aspectos. E eu estava trabalhando, continuei estudando, porque naquela época eu queria muito oficial de justiça. Foi a partir do conhecimento com as pessoas do Poupa Tempo, da polícia e de outros, que me veio na cabeça fazer faculdade, porque até então isso não pertencia ao meu mundinho pequenininho lá de periferia. Aí foi que me passou por eu, assim, eu fui incentivado, não, vai fazer um curso superior, é importante. Aí eu comecei o curso superior de direito, que eu já conhecia um pouquinho aquela matéria de justiça, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? Eu tinha acabado de começar a faculdade, assim, estava bem estabelecido, tranquilo. Eu fui chamado para o tribunal. Isso foi, eu não me esqueço, eu recebia um telegrama, uma carta de convocação, no dia que teve aquele referendo das armas em 2005. Olhei, tanto quando eu peguei, vi TRE, eu achei que fosse convocação para ser mesário até. Falei, nossa, fui convocado para ser mesário, mas não era, era se eu queria assumir o cargo. Isso foi no final de semana. No dia seguinte, na segunda, eu liguei, tinha um telefone lá. Aí eu perguntei do que se tratava, nem sabia que esse concurso ainda estava em validade, então me explicaram que tudo isso que eu falei agora há pouco, da lei que criou as vagas e tal. Só que só havia vagas para o interior, cidades muito longe. Aí, o salário era um pouco maior do que o da polícia, mas quando eu sopesei ali, eu achei que não compensava. Eu ia ter que mudar de cidade, todo o transtorno de você mudar, parar a faculdade, que eu tinha acabado de começar, estava no primeiro ano. Aí eu agradeci e não fui. Ok, a vida que segue. Vira o ano, quando foi mais ou menos em março de 2016, eu sou convocado de novo. Mas por quê? O que está acontecendo?
Aí, quando eu fui ver, nessa oportunidade já existia vagas na capital e na Grande São Paulo. Eu conhecia bem o Taboão das Terras, faz parte da Grande São Paulo, na minha namorada na época era de lá, eu estava acostumado a ir, falei, dá para ir. Aí eu sopesei bem, falei, acho que agora compensa. Aí foi quando eu troquei a polícia pelo TRE, aí eu trabalhei um primeiro momento no cartório eleitoral. O começo, eu não vou negar que foi difícil, porque assim, o tempo que eu tinha livre, que eu fazia uma academia, cuidava, eu passei a ficar no trânsito de São Paulo, eu achei que eu sairia do trabalho para a faculdade e ia pegar contrafluxo, eu ficava em torno de 4 horas só do trabalho até a faculdade. Nessa época, eu ficava de 7 a 8 horas no trânsito. Então, assim, foi terrível. Isso foi em 2002. Não, perdão, 2002 eu passei na polícia. Isso foi em 2006. Então, eu meio que surtei, queria largar, fui voltar a ser açougueiro até passar em outro concurso. Mas eu fui tentando transferência. Eu costumo brincar, eu fiz 3 pedidos no tribunal. Eu fiz um pedido de relotação, foi negado. Fiz um de havia relotação, transferência, foi negado. Aí eu pedi socorro também, foi negado. Mas aí depois surgiu uma permuta. Quando surgiu a permuta, alguém que queria ir para onde eu trabalhava, que morava lá perto, e eu viria para a sede do tribunal, que é onde eu estou até hoje, que é do lado da faculdade. Então, quando isso ocorreu, aí novamente a minha vida melhorou 100%. Eu passei a ter tempo e vim morar perto, vim morar sozinho, vim morar do lado. Então, eu ia trabalhar a pé, ia para a faculdade a pé, fazia tudo a pé. E de lá para cá vim estudando e foi muito bom, graças a Deus, até hoje. Que bacana. Então, é muito prazeroso trabalhar no TRE, o ambiente de trabalho é bom. Olha, eu gosto muito, viu? Acho que sim, eu posso dizer que eu sempre fui esforçado, sempre tentei fazer o meu melhor. E depois que eu vim para o tribunal, para a sede, eu trabalhei um período na corregedoria e, basicamente, eu fazia um serviço que eles chamam, que é chamado de inspeção, que a gente visitava os cartórios no estado todo. Então, eu viajava bastante, passava semanas, às vezes, fora. Então, a gente visitava os cartórios para ver se estava tudo ok e também para dar instrução, o que está errado. Quando a gente chegava aí da corregedoria, alguns até se assustavam, mas é uma corregedoria diferenciada, não é aquela corregedoria que fica procurando alguém para punir, para fazer coisas. Era mais de orientação mesmo. Então, eu trabalhei esse período que foi muito bom. E aí depois, a minha chefe, eu não esqueço, eu costumo brincar, eu não estava acostumado com tanta educação, né? Eu venho do mundo mais bruto. A minha chefe era muito educada, então tudo que você fazia, ela agradecia. E um dia ela me chamou, pediu desculpa, porque ela esqueceu de agradecer o que eu fiz anteriormente. Falei, gente, eu não estou acostumado com isso. Ainda mais no ambiente policial, que deve ser um pouco mais, até truculento também, né? Não sei, posso estar enganado, mas assim, geralmente numa delegacia, eu imagino que você, né, muitas vezes, se acaba lidando com situações desagradáveis, né? Na delegacia eu creio que sim, só que como eu disse, eu não trabalhei Você em trabalhou delegacia. no pouco tempo, exatamente. Eu trabalhei no pouco tempo, então facilitou bastante. Mas foi um pouco diferente. Mas, enfim, aí eu trabalhei nesse setor lá da corregedoria, aí você tem lá o chefe, o coordenador, o pessoal gostava do meu trabalho, a língua portuguesa, que depois que eu estudei eu aprendi bem, então o pessoal sempre me procurava para saber uma coisa ou outra se estava certo e tal. E nisso surgiu uma oportunidade de substituir uma colega que tirou licença gestante na assessoria da presidência. Aí eles me chamaram, assim, minhas chefes me indicaram, falaram, tem um rapaz, acho que tem o perfil. Aí, na época, a pessoa que era responsável me chamou, só falou assim, só que tem um problema, não ganha nada a mais e você ainda vai ter que gastar um pouco, você vai ter que comprar ternos, porque trabalha com o presidente e tal, tem que ter terno. Aí parece que até alguém, já no período anterior, se recusou. Eu falei, não, independentemente de qualquer coisa, eu topo, eu vou aprender, eu vou fazer novos amigos e vamos que vamos. Trabalhei praticamente o ano, que foi 2010, trabalhei substituindo essa colega, passou a licença gestante dela, ela voltou, um mês depois ela conseguiu uma transferência que ela estava tentando há, acho que 5 ou 6 anos, se não me engano foi para o estado de Goiás, o que caiu no meu colo, o cargo de assessor que era dela e que eu fui substituí-la. Aí, nesse momento, me deram esse cargo
de assessoria, né? Eu já tinha acabado de concluir a faculdade, porque esse cargo precisa ter formação superior em direito, e estou lá até hoje. Cheguei a sair por um período, por uns 2 anos, mas assim, porque me chamaram para o outro departamento que estava precisando de uma força lá, e depois eu voltei e estou lá até hoje, graças a Deus, muito feliz. Que bacana. Mas aí você, como um assessor efetivo, você passa a ter uma gratificação por isso, né? Sim, eu tenho uma gratificação. Poxa. Quando eu tá no começo, a gente, talvez, se a gente for falar um pouquinho, eu vou falar da carreira do funcionário. No começo, né, quando eu recebi essa gratificação, eu estava no começo da carreira. Essa gratificação praticamente dobrou meu salário. Hoje não representa mais tanto, que o salário vai aumentando e a gratificação é a mesma. Até hoje não aumentou. Sim. Mas assim, foi mais um salto assim, muito bom na minha vida, graças a Deus. Com certeza, cara. E diz uma coisa, cara, assim, as pessoas aí já tá tendo agora muito comentário, né, de que o TRE possa vir a abrir um novo concurso, né? O prazo de validade do último concurso está terminando, né? O de 2016 termina agora em janeiro, se eu não me engano, dia 19 de janeiro, salvo engano. Né? E, além disso, o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou uma lei criando 25 novos cargos efetivos no tribunal, 129 para técnico judiciário e 96 para analista judiciário. Cara, tendo em vista esse cenário, você acha que um novo certame aí tende a acontecer em breve? Eu acredito que sim. Eu já faz um tempo que eu não tenho contato com o pessoal que trabalha diretamente nisso, mas é muito provável. O TRI sempre abre concurso, e assim, agora com essa quantidade de vagas, e no dia a dia lá a gente percebe que tem setores com dificuldade por falta de funcionário. Então, assim, eu acredito que a tendência é que realmente saia em breve. Não tenho como precisar Lógico. mesmo desse ano, no próximo, mas assim, a tendência é que realmente saia. E assim, com a experiência que você já tem de quem foi aprovado num concurso como esse do TRE, cara, na sua visão, quais são as falhas que os candidatos não podem cometer ao estudar para um concurso desse porte? Nossa, cara, o estudo é uma coisa muito peculiar, né? Cada um tem a sua maneira, cada um tem a forma que ele melhor assimila as questões, o aprendizado. Tem gente que gosta de aula, mas enfim, acho que assim, aquele estudo padrão que todo mundo tem, você estudar bem a matéria, como a concorrência é grande, então acho que tem que estudar cada vez mais a fundo. Às vezes não basta mais só aquela decorar um texto de lei ou coisa do gênero. E, assim, para o TRE especificamente, o que me parece, o pouco de experiência que eu tenho, até de estudo com colegas, a matéria que vai cair na prova, e isso você pode ter como base os concursos Então, anteriores, uma parte da matéria é uma matéria comum para diversos concursos. Então, assim, eu acho que não existe um concurso público que não tenha os crimes contra a administração pública, lá, o artigo 312 seguinte, peculato e tal. E essa matéria, de modo geral, acho que muita gente já domina, ou bem ou mal, mas domina. Então, o que é importante? O candidato que quer entrar, por exemplo, no TRE, tem que dominar essa matéria, porque senão ele fica para trás diante de muita gente que, ainda que não esteja estudando especificamente para o TRE, vai dominar. Eu acho que isso é um ponto que tem que ser observado. Matéria que todo mundo domina, você também tem que dominar, senão você fica para trás. E aí eu acho que o diferencial, no nosso caso, que é a matéria propriamente eleitoral, que já é uma coisa que é todo mundo que domina. Então, assim, quem está estudando para a justiça não sabe nada, não precisa estar eleitoral, para a polícia, enfim. E aí acho que tem que ter esse conhecimento bem peculiar mesmo, assim, tem que focar bem a parte eleitoral, né? porque é o que vai fazer a diferença. Então, assim, não pode ir muito mal nas matérias comuns de qualquer concurso, porque isso, de modo geral, muita gente sabe. Se você vai mal, você fica para trás. E aí, acho que dá esse diferencial na matéria específica. No meu modo de ver, isso é bem importante, bem fundamental. E também, assim, não sei se você concorda, mas eu creio que sim, esperar pelo edital sair é uma falha que o candidato não pode cometer, né, cara? Tem que começar a se preparar com antecedência, né, cara? Com um concurso desse, que Ah, geralmente vai reunir muita gente, né? com certeza. Do edital até a prova não dá tempo você estudar tudo da maneira necessária. Só se você for gênio que lê uma vez e nunca mais você esquece a matéria e entende logo de cara também, né? Porque é Sim. muito difícil.
Então, o ideal é começar a estudar antes mesmo. Eu costumo dizer assim, eu gosto muito da carreira pública, falo para parentes e amigos, vale a pena. Às vezes você é investimento de anos, às vezes, mas assim vale a pena. Mas justamente por isso, por ser difícil, não dá para começar a estudar depois do edital. Eu não vou dizer que é impossível, mas fica bem mais difícil. Silvio, você pode explicar aqui para os nossos alunos, os nossos futuros alunos, o que faz efetivamente um técnico judiciário e o que faz um analista judiciário? Quais são as principais atribuições de cada uma dessas carreiras? Cara, no tribunal eleitoral isso é interessante porque não tem muita diferença. É incrível o que eu vou falar, mas na prática não tem. A lei especifica com os termos meio genéricos. O nosso regulamento de pessoal tem algumas atribuições que é do técnico, outras que são do analista. Algumas, se você for um pouquinho rigoroso na língua portuguesa, nos significados, falam a mesma coisa com palavras diferentes. E na prática, o que, que acontece? Na prática mesmo, praticamente não tem diferença. Acho que na prática, praticamente até ficou redundante, mas enfim. Então, por exemplo, o trabalho que eu faço, o que, que acontece no TRE? Então, você que vai estudar e passar no concurso, tanto você pode trabalhar num cartório eleitoral, quanto você pode trabalhar na secretaria, que é na sede do tribunal. Cartório eleitoral no estado todo, e depende de como vai ser o concurso, se é por polos, enfim. Você trabalha no cartório, normalmente como é que funciona? Você tem determinados servidores, um, dois ou três, enfim, que são responsáveis por determinadas tarefas. Então, e esse servidor pode ser o analista, pode ser o técnico. É claro, não vão colocar, sei lá, o analista, na verdade que nem mesmo o técnico, para talvez, sei lá, cuidar da faxina, porque normalmente você tem um requisitado que cuida desse serviço. Mas não tem muita diferença. Aí você vem para o tribunal, na secretaria, todas as sessões têm técnicos e analistas ali, todo mundo misturado, e todo mundo faz de tudo. Então, acaba não tendo muita diferença. Mas, por exemplo, assim, todo mundo, por exemplo, trabalha fazendo título eleitoral, todo mundo trabalha, às vezes, até vendo processos eleitorais, né, se houve algum tipo de fraude ou não. Como é que é? Quais são as possibilidades de atividades, né, que um servidor pode fazer dentro do tribunal? Bom, não. Aí é bem, já é possível especificar. Só que assim, qualquer servidor pode eventualmente ir para qualquer lugar. Então, por exemplo, no cartório você tem o pessoal que atende o público, esse faz título. Você tem muitas vezes uma pessoa que cuida só da parte de processos judiciais. Normalmente o cartório cujo número é o menor da cidade, normalmente a gente chama de zona mãe. Esse cartório é o mais carregado de processos judiciais, registro de candidaturas, ações de modo geral. Então, normalmente tem alguém especializado nesses cartórios que cuida só do processo. Mas, assim, tem de tudo. Aí, se você vem para a secretaria, abre o leque de uma forma imensa. Você é da área de informática, é bom de informática, você pode trabalhar na Secretaria de Tecnologia da Informação. Eles fazem de tudo, desde programas, a cursos, a suporte no dia a dia que a gente precisa. A impressora não está funcionando, você liga lá, eles vêm e te ajudam. Então, você tem isso no tribunal. Você tem a Secretaria Judiciária, que é a parte onde tramita os processos como um todo do tribunal. Você tem Secretaria de Administração de Material, cuida da gestão do prédio. Então, assim, se não me engano, às vezes sai concurso para arquiteto. Normalmente é uma, duas vagas, mas sai. Então, assim, existem muitas possibilidades, cara. É bem voltado à parte jurídica, mas tem o departamento que cuida das licitações. Então, a pessoa pode trabalhar fazendo licitações. Na corregedoria, tem várias funções diferentes, assim, desde cuidar de agenda, controlar prazos de processo, a viajar, como eu disse que eu fazia, a gente viajava o estado inteiro fazendo inspeções. É muita coisa, cara. Se eu conseguisse memorizar para falar, ficaríamos 2 dias falando disso aqui. Então, são atividades bem dinâmicas, né? Tem muita coisa para fazer, não tem tanta rotina assim. Não tem. Assim, é muito comum, por exemplo, eu estou há muito tempo na presidência porque eu gosto muito do que eu faço, mas assim, às vezes você trabalha um tempo em algum lugar e chega uma hora que você cansou, você quer fazer uma coisa diferente.
do tribunal, eu sei que isso ocorre, então as pessoas, não, vou trabalhar num outro departamento, fazer algo diferente, dar uma mudada. Isso é muito comum. Silvio, tem muita gente que está do lado de fora e diz o seguinte: ah, não, porque o pessoal do TRE só trabalha em ano de eleição. É mito, então, né? É lógico. É mito. E bota mito nisso, cara. Eu acho que o ano em que eu fui mais demandado no tribunal, 2 anos, assim, que assim, eu entrava às 9 da manhã e saía 8 da noite, porque eu estava trabalhando sozinho na minha função. Foi justamente o período posterior à eleição, o ano seguinte. É mesmo? Porque, principalmente por eleição municipal, porque você tem muitos processos, cara, são milhões e milhões de processos envolvendo a eleição. E aí esses processos são julgados na primeira instância, depois chega no tribunal em grau de recurso. Hoje mesmo a gente estava conversando, a gente já está no final do ano da eleição, do ano seguinte da eleição, e ainda tem muito serviço da eleição passada. Caramba! É uma ilusão que as pessoas têm, porque só trabalha na eleição. A eleição tem toda uma questão preparatória antes dela, muito trabalho, e de todos os setores, de informática, a parte de urnas, essas coisas todas, pessoal da informática, do suporte, tudo que você imagina. Assim, tem todo um trabalho anterior e depois o trabalho posterior, mais a realização da eleição. Então, assim, acho que se alguém acha que entra no tribunal e não vai trabalhar, vai... Não, de eleição está errado. Lamento dizer, mas é uma visão equivocada. E como é que é trabalhar numa eleição? Porque, assim, você não trabalha como mesário necessariamente, né? Você deve estar trabalhando em atividades de apoio à eleição, não é isso? Como é que funciona o trabalho dentro de um período de eleição, né? Como vai acontecer ano que vem? Então, os bastidores de uma eleição, cara, são bem gostosos, assim, de se viver aquilo, sabe? É uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter o direito de passar pelo menos uma vez na vida. É aquela adrenalina, você acorda de madrugada. Então, assim, quando as pessoas já começam a votar no dia da eleição, você já está trabalhando desde as 4 da manhã, organizando tudo, trabalhando com as urnas. Então, assim, é um trabalho bastante puxado nessa época. Aí, no dia da eleição, assim, eu fiz trabalhar, assim, na eleição mesmo, eu só trabalhei 3 vezes. Aí, depois que eu fui para a assessoria da presidência, eu acabei não saindo, não indo muito para cartórios. Então, assim, é serviço mais do cartório. Tem até força-tarefa, muita gente do tribunal vai auxiliar os cartórios nessa época, mas eu trabalhei pouco, mas eu me lembro disso, assim, daquela adrenalina, é um gosto cívico diferente, sabe? Você sente que você está participando ativamente da eleição, e assim, você não atende o eleitor diretamente, porque essa é a função do mesário. O mesário não é da Justiça Eleitoral, tanto que não pode ser aquela coisa toda. São pessoas que são convocadas só para esse dia. Mas você presta todo um suporte para eles, ajuda no que eles precisam. A urna quebra, você tem que estar pronto para levar outra urna para substituir. Aí, no final da eleição, no final da votação, é aquela correria, porque você tem que correr o máximo que você puder para pegar os equipamentos todos, levar para o cartório para fazer a transmissão dos dados lá para apuração. É uma coisa de louco, cara. Você dá a impressão que você tá estressado, mas não é, porque é aquela adrenalina. No final, depois que tudo dá certo, é muito gostoso, é muito bom. Com certeza, com certeza. Cara, eu queria voltar um pouquinho antes, né? A gente já até adiantou aqui a pauta, falando muito do como é que é o dia a dia de um trabalho no TRE, mas eu queria saber o seguinte, um pouco antes, quando você tomou posse, você ingressou no TRE, você passou, por exemplo, por algum tipo de curso de formação, por um processo de integração? Como é que funcionou isso? E outra coisa também, você teve a possibilidade de escolher onde você gostaria de trabalhar? Pelo jeito não, que você falou que caiu num cartório onde você não era muito adequado para você. Mas existe a possibilidade, né, de o servidor escolher onde ele pretende trabalhar? Não, existe sim. Na verdade, eu escolhi. Existe uma lista com vários cartórios, vários municípios,
Então, naquele momento, me pareceu que Taboão era uma boa opção, porque eu já Não foi. conhecia. Eu que escolhi Taboão. Ah, Eu não tá. sabia enfrentar tanto trânsito depois, mas foi escolha. E até onde eu sei, mesmo hoje, existe sim essa escolha. Você, se eu não estou enganado, no último concurso eles fizeram meio que até um rodízio antes da escolha oficial, para o pessoal conhecer alguns setores e depois escolher. Ah, bacana. Mas a possibilidade eu sei que existe, e mesmo que você vá para um lugar e você não se adapta muito bem, você depois consegue ir para outro. Isso é bem tranquilo no tribunal. Mas teve Aí algum você curso de formação, não? Assim, ou passou por uma semana de integração? Como é que funciona isso? Ou você aprende a trabalhar ali dentro do cartório, é no dia a dia que você aprende as atividades? não, eu não me recordo, eu me recordo que não teve curso, não. Eu creio que não tem ainda hoje. Normalmente você passa, você fala com o pessoal lá da secretaria, eles te explicam tudo sobre o tribunal, sobre os direitos do servidor, toda aquela coisa, e você é lotado, e na sua sessão você vai trabalhar ali com os colegas e eles vão no dia a dia, te instruindo. Isso aqui a gente faz isso, é por isso, por aquilo. Então você aprende no dia a dia, na prática. E outra coisa, assim, quantos cartórios eleitorais, né, o TRE de São Paulo possui? Atualmente, o tribunal tem 393 cartórios no estado Caramba, todo. é Há um uma... tempo atrás, eram mais de 400, eram, acho que, se não me engano, 427. Mas em 2017 para 2018, teve acho que eu lembro. é É, rezoneamento, inclusive, do nome técnico, por determinação do TSE, então acabaram diminuindo. Então, assim, muitos cartórios foram incorporados a outro, porque era de município com poucos eleitores. Acho que tem muita relação até com economia e tudo. sim, Então, sim. teve essa redução. Mas Eu são, lembro disso, não foi só São Paulo, foi o país inteiro, né? Foram os TREs do país inteiro, se eu não me engano. sim, do país inteiro, do país inteiro. Exatamente. Legal, cara. E como é que é? A carga horária de trabalho, obviamente, é de 40 horas semanais, né? Mas ela é, ou seja, seriam 8 horas por dia de segunda a sexta-feira. Mas existe uma flexibilidade no cumprimento dessas 8 horas diárias? Ou todo mundo tem que fazer o mesmo horário? Sei lá, entra 9 horas e fica lá até as 18 horas. Como é que funciona isso? Não, na prática é bem flexível, cara, é de acordo com a necessidade do serviço e da pessoa. Então, assim, por exemplo, tive um período que eu entrava às 9 da manhã, como eu comentei, não conseguia sair às 4. A ideia era sair às 4, eu não saía porque não tinha tempo, não dava, eu estava sozinho na função. Mas hoje, por exemplo, eu tenho duas colegas que entram às 9 da manhã, porque como eu trabalho no gabinete da presidência, então tem que começar mais cedo. Então, tem o pessoal que entra mais cedo, eu entro mais tarde, saio quando fecha, mas, assim, no geral, no tribunal, isso é muito tranquilo. Eu sei que tem horário diferenciado para estudante, no período que eu fazia pós, eu já fiz faculdade e depois eu fiz pós. Então, no dia da pós, 2 dias da semana, eu saí 1 hora mais cedo. Normalmente não tem problema, é só questão de ajustar ali na sessão com os colegas, com a chefia, e costuma ser bem flexível mesmo isso. Cara, e o TRE, cara, ele costuma valorizar muito os seus servidores, cara? Cara, eu tenho para mim que valoriza bastante, viu? Valoriza muito, porque, assim, de certa forma, os benefícios que a gente tem são relativamente bons, e você tem oportunidades. Assim. Eu sou exemplo disso. Assim, eu me dediquei um pouquinho, mas tive oportunidades maravilhosas dentro do tribunal. Vários outros colegas que eu conheço que assim também tiveram. Então, eu penso que valoriza sim. Existem cursos constantemente de aperfeiçoamento. Então, quando foi 2016, quando saiu o novo Código de Processo Civil, por exemplo, nós da área jurídica temos obrigação de estudar, de saber. Então, assim, o tribunal contratou cursos para a gente, então eu lembro de ter feito 2 cursos. Agora, atualmente, o tribunal está contratando curso, eu já fiz um também, tem um outro para fazer brevemente, que é sobre aquela Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema bem pesado aí, que está a gente tem que correr com isso. Então, assim, na minha concepção, o tribunal valoriza bastante, viu? Muito bom. Cara, que tipo de benefícios que os servidores têm? Tem auxílio alimentação, né?
tem vale transporte, provavelmente, né? Mas o que mais que tem aí de benefício? Tem auxílio creche, auxílio escola, o que mais? Tem ou não tem, né? Na verdade, é uma pergunta, desculpa. Não, tem. Eu não sei te dizer assim, tudo detalhadamente, mas assim, a gente tem o salário base, tem uma outra gratificação. Assim, de benefícios, eu posso falar, por exemplo, o que eu tenho, que é o comum. Assistência médica. A gente não tem um convênio específico, a gente recebe em dinheiro. Ah, sim. Então, se o convênio que você tem é mais barato, te sobra um dinheiro. Se é mais caro, você completa. Mas a gente tem esse auxílio. O auxílio alimentação também a gente tem. Existe auxílio transporte, só que assim, esse eu nem sei como funciona. Como eu moro do lado do tribunal, eu não peguei. Mas eu sei que tem auxílio transporte. Você pede lá, demonstra. Se não me engano, até intermunicipal. Tem gente que mora no outro município, tem que pegar ônibus intermunicipal. Eu sei que tem. E o auxílio creche eu sei que tem, porque há pouco tempo eu peguei. Eu tenho um garotinho de 2 anos aqui comigo. E assim que ele nasceu, a primeira coisa, eu entreguei lá a certidão de nascimento dele. E agora eu não me recordo se é até os 5 até os 6 anos, mas a gente tem esse auxílio também da criança quando nasce. Show de bola. E em relação à questão de ocupação de cargos comissionados, você, por acaso, ocupa um cargo, né? Um cargo em comissão, né? É normal, a maior parte dos cargos ali em comissão estão com os servidores concursados? Olha, Luiz, até onde eu conheço, eu me lembro até de ter conversado sobre isso há algum tempo, mas já há algum tempo com colegas, cara. Se não for integralmente, a maioria absoluta dos cargos são do TRE. Então, assim, é uma política que o tribunal tem. É claro, vem o presidente, vem de fora, os juízes, de modo geral, não são da Justiça Eleitoral. Se eles quiserem trazer alguém, eles vão trazer, a lei não proíbe, é normal que aconteça. Mas a maioria, isso eu posso dizer tranquilamente, a maioria dos cargos, a gente tem cargo em comissão e tem a função comissionada, apenas nome técnico, né, que vai de acordo com o salário, enfim. A maioria, tranquilamente, é destinada a servidores do quadro, a funcionários do tribunal. Eu tenho uma gratificação da assessoria da presidência. Eu não sei se vem ao caso, o que tem de diferença é, por exemplo, eu disse agora há pouco, o técnico e analista, na prática, acabam fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, inclusive chefias e esses cargos, pode ser técnico, pode ser analista, não tem diferença. O que há de diferença é que, a depender do grau desse cargo, de quanto ele é elevado, precisa ter nível superior. Então, por exemplo, o meu tem que ter nível superior em direito. Até onde, se não me engano, até os chefes de seção não precisa nem ter nível superior. Aí, coordenador, secretários, assessores já tem que ter nível superior. Mas, assim, para ter esses cargos em comissão. Mas, fora isso, não tem distinção nenhuma. Show. Eu sei que as pessoas que estão assistindo essa entrevista depois vão perguntar, mas qual é a remuneração e tal. Eu vou passar aqui para o pessoal, eu vou deixar aqui registrado qual é hoje a remuneração de um técnico judiciário. Hoje a remuneração é de R$ 8.501,45 para o técnico e de R$ 9.608,52 para o analista. Esses valores já incluem aí algumas gratificações, né? E R$ 910 de auxílio alimentação. Mas a gente sabe que o tribunal também tem o cargo de técnico, né? Da área de segurança, né? Que o valor é um pouquinho maior, se eu não me engano, desculpa, deixa eu confirmar aqui. O valor do técnico da área de segurança é de R$ 9.608,52, né, que é de nível médio também, e o oficial de justiça, que também existe na Justiça Federal, só não sei se existe no TRE uma espécie de oficial de justiça. Existe, não? Não existe. Não existe essa carreira lá, né? Aquele oficial de justiça avaliador do TRF, nós não temos no TRE. Ah, então perfeito. Normalmente assim, o presidente baixa uma portaria
indicando um ou outro servidor para ser oficial de justiça ad hoc. Então, quando precisa, ele que cumpre os mandados. Ah, perfeito. Porque, assim, na Justiça Federal, porque o plano de cargos do TRE é o mesmo da Justiça Federal, né, que serve para o TRF e serve para o TRT. A gente sabe que no TRF, por exemplo, tem o oficial de justiça e a remuneração é de 15.181. Nesse caso, não existe o oficial de justiça dentro da estrutura do TRE, como explicou aí o Silvio. Muito bem colocado. É bom para que todo mundo possa entender como é que funciona. É um pouco diferente do restante da outra justiça, que é a Justiça Federal, que é o TRF, desculpa. Mas, Silvio, o plano de... Lógico. Se você me permite só complementar, você falou dos benefícios, eu esqueci de uma coisa, e você falou do salário, a gente tem gratificação também por títulos. Então, por exemplo... Muito bom, adicional de qualificação. Isso, adicional de qualificação. Então, o técnico não precisa ter nível superior para ser técnico. Se ele tiver, ele tem uma gratificação. E o analista já precisa ter, evidentemente, nível superior, mas você tem ainda as gratificações de pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu não me recordo, acho que, se não me engano, o meu é 7,5%, que é pós. Aí o doutorado, acho que 10%, o mestrado 10% e o doutorado 12%. É uma coisa assim, mas tem mais isso de benefício também. Legal. Como você tocou nessa questão, cara, eu queria saber o seguinte: o tribunal chega a pagar cursos, por exemplo, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado para os seus servidores? Você sabe dizer se eles pagam ou se ao menos consegue ter parcerias com outras instituições que possam oferecer a preços mais acessíveis? Olha, pagar eu não tenho certeza, eu tenho a impressão de que não. Mas parcerias eu sei que tem, assim, que você, a depender, assim, o tribunal tem várias parcerias, então você consegue desconto, às vezes, até na pipoca do cinema. E eu sei que tem parceria com algumas instituições, eu não lembraria que não saberia dizer qual, mas eu sei que tem essas parcerias. E uma outra coisa que tem no tribunal também, e normalmente, pelo menos um desconto costuma ter para o pessoal do tribunal, é para fazer pós-graduação na escola própria, que agora o TRE tem a Escola Judiciária Eleitoral Paulista. E constantemente abre cursos de pós-graduação em direito eleitoral. É essa mesma escola que faz os cursos de capacitação? Não. Não necessariamente. Não, essa normalmente é voltada mais para o público externo mesmo. Para o público externo, não é para o público interno. E os cursos de capacitação normalmente ou são contratados ou são ministrados pela área específica do tribunal. Então, se é da parte de informática, o pessoal da informática, se é da parte de atendimento, pode ser o pessoal da corregedoria, enfim. Normalmente é o próprio pessoal do tribunal que ministra esses cursos. Perfeito. Só voltando à questão do plano de cargos, o Silvio, o plano de cargos da Justiça Eleitoral é um plano de cargos atrativo, não é isso, cara? Você sabe mais ou menos como é que funcionam as promoções, as progressões, em quanto tempo que pode chegar ao topo da carreira? Eu me lembro mais ou menos bem disso aí. Isso está numa lei, a Lei 11.416 de 2006. Na verdade, é a lei que disciplina esses, tanto o analista como o técnico, essas carreiras, na Justiça Federal como um todo, Federal, Eleitoral, Trabalhista. E eu sei que é da seguinte forma: quando você entra, você toma posse dia 10 de janeiro. Todo dia 10 de janeiro, ou seja, sempre um ano depois, você sobe um número, do 1 ao 13. Então, você começa no 1, aí quando faz um ano vai para o... Agora, não sei se você começa do 0 e vai para o 1 ou se do 1 e já vai para o 2, mas enfim, todo ano você aumenta um número, até o 13. E normalmente com esse aumento do número, que é o padrão, a lei chama de padrão, aumenta um pouco o salário e você vai galgando isso. Então, com 13 anos, você chega nesse topo. Muito bom, até rápido, até, né? Relativamente rápido, né? Para você chegar, tem muitas carreiras que você leva aí mais de 20 anos para chegar no topo. No TRE você consegue chegar em curto espaço de tempo. Muito bom, cara. Muito bom. É muito objetiva, né? Só leva em consideração mesmo o tempo de trabalho. Muito bom, muito bom. Cara, a gente está aqui chegando aí na nossa reta final da nossa entrevista, cara. Você já trouxe aí
Pô, muitas informações bacanas, contou muito da sua história aí, né? Uma história de quem veio de baixo, né? E através do estudo, através, né? Teve a sua vida transformada pelo estudo e pelo concurso público, não é isso, cara? Eu queria que você, a partir dessa situação, né? Dessa sua vivência, né? Que você teve, essa sua vida transformada pelo concurso público, né? Qual é a mensagem, cara, que você pode deixar para todos aqueles, cara, que pretendem ingressar no serviço público, né? Em especial na Justiça Eleitoral? Uma mensagem, eu não sei, assim, acho que, evidentemente, eu não posso querer aqui servir de inspiração para ninguém, seria a pretensão demais de minha parte, mas acho que a mensagem que eu poderia deixar é de que é possível. Assim, foi muito difícil para mim, é como se eu tivesse começado uma caminhada já perdendo de 7-1 e conseguir superar. Então, assim, acho que o que eu poderia dizer é assim, que vale a pena. Acredite, não vou dizer que é fácil, tem que se dedicar bastante, tem que estudar realmente muito, mas assim, sempre que você pensar lá na frente, como você estará lá na frente, é como se fosse uma injeção de ânimo. Eu já falei isso com alguns amigos, com parentes. Eu tenho um primo que eu estou colocando ele nesse caminho. Eu falo para ele: olha a situação que você está hoje. Como você quer estar daqui 10 anos? Nessa mesma situação, ou você quer estar bem? Então ele falou: não, realmente. Então, graças a Deus, ele está estudando, está indo. Então, assim, acho que a mensagem seria essa, assim. Não vou dizer que é fácil, mas que vale a pena. É muito comum as pessoas falarem que você tem que abdicar de tudo quando você está estudando para o concurso. E, assim, não é verdade. Você não pode abdicar de tudo da sua vida. Gosta de assistir novela? Assista a novela. Agora, não dá para assistir as 8 ou 10 novelas que passam todo dia. Elege uma, duas, a que você gosta mais, porque você tem que dedicar aquele tempo para os estudos. Mas, assim, vá ao cinema de vez em quando. Então, assim, eu acho que não pode ter muito essa coisa, não, eu só vou fazer aquilo durante 1, 2 anos. Não, tem que viver. Mas, então, é saber dosar realmente a medida certa de cada coisa e, lógico, priorizando sempre o estudo. Então, assim, acho que eu sou a prova de que é possível. Então, acho que talvez essa seria a minha mensagem aí. Muito legal, Silvio. Cara, Silvio, mais uma vez eu quero agradecer aqui a sua participação, cara, pô, brilhante, trazendo aí muitas informações legais para quem quer ingressar, né, no TRE, né, já que a gente acredita aí que muito em breve vai ser anunciado oficialmente um concurso para o tribunal, né? E também trouxe aí a sua experiência de vida, né? Que você realmente foi uma pessoa que, através do estudo, conseguiu ter a sua vida transformada. Cara, muito obrigado por vir compartilhar, né, a sua história com os nossos alunos, com os nossos futuros alunos. Desejo você, cara, muita saúde e cada vez mais sucesso, cara. E você aí que assistiu essa entrevista e gostou, não deixe de dar o seu like, né? Aproveito para convidá-lo a clicar no sininho e seguir o canal da Central de Concurso no YouTube. Assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação. E se você pretende participar, né, concorrer a uma vaga para o TRE, a Central de Concursos já está aí com turmas abertas no projeto Tribunais para você realizar a sua preparação. Confira tudo no site centraldeconcursos.com.br. E fique com a gente, porque vamos continuar produzindo muito conteúdo relevante para ajudá-la a conquistar a sua carreira pública. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente.